Então, hoje é um estudo de veras importante, na minha opinião, porque primeiro gostava de dizer mais uma vez a todos vós bem-vindos e também a vocês que estão a assistir o vídeo, bem-vindos. No Apocalipse 12, versículo 17, nós os adventistas do sétimo dia já conhecemos este verso muito bem, mas para quem não conhece, a gente passa a ler. Diz assim, já lá estão? Apocalipse 12, versículo 17, diz: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então aqui está um grupo de pessoas, o qual o dragão, que é Satanás, a serpente, a velha serpente, vai fazer guerra contra eles. E o que é que eles têm? Eles têm duas características aqui neste verso. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Também conhecemos um outro verso que também é muito, muito popular entre os adventistas do sétimo dia, porque obviamente nós guardamos a lei, toda a lei. E o outro verso é em Apocalipse 14, no versículo 12. Um pouco a seguir, 2 capítulos a seguir, no versículo 12 diz: Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo, a fé de Jesus. Então tem outra vez a mesma característica, que é guardar os mandamentos de Deus, e tem outra agora. No Apocalipse 12, 17 dizia que eles têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui diz que têm a fé de Jesus Cristo e guardam os mandamentos, e no outro diz que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus Cristo. Se nós formos a Apocalipse 19, 10, explica o que é o testemunho de Jesus Cristo. É muito importante, porque este último povo sobre a face da terra está aqui a dizer que tem o testemunho de Jesus Cristo, e é contra estes que o dragão se ira. É contra estes que o dragão quer fazer guerra. Então, se formos a 19:10, Apocalipse 19:10, Apocalipse 19, versículo 10, diz: E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha que não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, e depois ele agora explica, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, aqui está estas pessoas, quando fala que o dragão vai se irar contra estas pessoas, que é o remanescente, em Apocalipse 12, 17, estas pessoas têm o testemunho de Jesus Cristo, elas têm o espírito de profecia, que é o Espírito Santo, obviamente, mas obviamente tem um espírito de profecia. Estas pessoas conhecem as profecias, falam sobre as profecias e sabem o que é que está a passar, o que é que vem. O povo judaico, o povo, quando nos tempos de Jesus, eles perderam-se porque eles não estudavam a palavra. A palavra de Deus já tinha sido posta de lado e eles não sabiam das profecias. Por isso, quando Jesus veio, eles não conseguiram reconhecer Jesus como o Filho de Deus que estava profetizado. E então este povo que está aqui a falar, o qual o dragão se ira, é o povo que conhece as profecias. Por isso é que qualquer adventista do sétimo dia tem que saber todas estas profecias de Daniel e de Apocalipse e dos 2300 anos. O livro de Daniel e o livro de Apocalipse de facto são um livro só. Se a gente formos a ver, eles estão interligados um com o outro, são inseparáveis. O que um fala, o outro acaba por falar. Ok. Nós, obviamente, começámos essa série para falar da marca da besta. Obviamente, tentamos agora ver quem é a besta. A gente estudámos Daniel 2, vimos as estátuas, estudámos Daniel 7, vimos o sonho de Daniel, que era com animais. Vimos os 4 animais que sucederam-se, vimos que era uma sucessão de reinos, que há uma linha do tempo,
E vimos que o último reino foi Roma, Roma Imperial. E que esse reino acabou em 476. Ok, então, agora que já vimos a estátua e o primeiro, a visão de Nabucodonosor e a visão de Daniel, agora já temos algum conhecimento para irmos um pouco mais à frente e conhecermos estas 12 características dessa besta, ou deste poder do anticristo, ou do chifre pequeno, ou do homem do pecado. Ele tem vários nomes. Este poder tem vários nomes. Daniel chama de chifre pequeno. João, na primeira carta de João, chama-lhe de anticristo. Em 2 Tessalonicenses é chamado do filho da perdição, homem do pecado. E em Apocalipse 3 é chamado besta. Ok. Então, esta besta, aqui tem uma pequena ilustração que eu gostei desta foto, eu andei à procura, é difícil encontrar, mas esta aqui até por acaso eu gostei dela. Porquê? Porque aqui no Apocalipse 13, quando vemos esta besta a sair do mar, vemos que ali ela está a sair do mar também ali na ilustração, e depois diz que tem 7 cabeças e 10 chifres, e depois no 2, Apocalipse 13, 2 diz que esta besta era semelhante a um leopardo, depois tinha os pés de um urso e a boca de um leão. Então há aqui um aglomerado destes animais, e nós sabemos que estes animais encontram-se na visão de Daniel no capítulo 7 de Daniel. Vimos que era um leão com asas, depois era um urso, depois era um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e depois havia um monstro terrível que não havia uma descrição para aquele monstro. Prontos. Agora, a gente vamos ver 12 características deste sistema, deste poder, que não podemos dizer que é um homem, mas que tem um homem como cabeça deste poder. Já vamos ver tudo isto. Vamos ver a primeira característica. Aqui diz, sai dentre os 10 chifres, depois da divisão do Império Romano. Em 476, vocês se lembram? O quarto animal durou até 476, quando as tribos bárbaras vieram e invadiram, e houve uma divisão do Império em 10 reinos. Então vamos a Daniel 7, 8, que fala-nos aqui. Eu creio que depois deste estudo, se alguém que ver este estudo até ao fim tiver dúvidas de quem é que é este poder, eu não sei como é que poderá ser isso possível. Daniel 7:8. Nós aqui estamos a tentar ver aqui que este poder aparece depois da divisão do quarto animal do Império Romano, que no sonho de Nabucodonosor era uma estátua e era nos pés, tinha 10 dedos, simboliza os 10 reinos, e na visão, no sonho de Daniel, era os 10 chifres que saíam da cabeça deste quarto animal. Daniel 7:8 diz: estando eu a considerar os chifres, os 10 chifres, porque logo anteriormente diz, e tinha 10 chifres no 7:7, ele diz, estando eu a considerar estes 10 chifres, eis que de entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de um homem e boca que falava grandes coisas. Então, o que temos aqui a notar é que ele diz que ele está a observar os 10 chifres e entre eles subiu outro. Então, primeiro apareceu os 10 chifres. Depois, entre eles, sobe este chifre pequeno. Nós sabemos que chifre simboliza um reino. Se você não se lembra, podemos ir outra vez a Daniel 8, onde diz, 8:21 diz, mas o bode peludo é o rei da Grécia e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Pode representar rei, poder ou reinos. Mas depois no 22 diz, e ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, 4 chifres, significa que 4 reinos se levantaram da mesma nação, mas não com a força dele.
Então, um chifre representa um reino, ou um rei, ou um poder. Então, aqui, nós estamos aqui a ver em Daniel 7:8 que ele está a considerar estes 10 chifres que apareceram em 476, que a história diz-nos que foi a divisão, houve a separação dos reinos na Europa, saíram os 10 chifres e depois, entre estes chifres, sai este chifre pequeno. Aqui, agora só estamos a ver ele, de onde é que ele sai, não é? A primeira característica diz que sai dentre os 10 chifres, depois da divisão do Império Romano em 476. A gente já vamos, essa é mais uma característica, que ele arrancou 3, mas já vamos ver essa. Agora é a primeira característica. Temos que ir passo a passo a ver cada uma em pormenor. Então acho que é bem claro aqui que diz, no 8 diz: e estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles, os 10, subiu outro chifre pequeno. Então prontos, aqui a Bíblia é clara, que ele sai entre esses 10 chifres. Agora no 7:24 diz outra vez algo similar, diz: e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente. Então estamos a ver, a divisão de Roma foi em 476, depois dessa divisão apareceram 10 chifres e sai um pequeno no meio deles. Aqui é claríssimo, a Bíblia é claríssima aqui em relação a isto. Diz: depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3. Ok, então esta é a primeira característica. Concordam comigo que a Bíblia diz que ele vai sair dentro deles e vai ter que surgir depois dos 10 chifres, certo? É bastante claro. Esta é a primeira característica. Depois, daqui a bocado, vamos ver quem é que é este poder e como é que ele encaixa perfeitamente no que a Bíblia diz e na história. Ok. A divisão de Roma, Roma era um pouco maior e um pouco até o norte da África e um pouco ali para a Turquia, mas pronto, é mais ou menos, isto é a Europa e dividiu-se em 10, foi o que sobrou. Agora temos a segunda característica, é um reino pequeno. Vamos outra vez a Daniel 7:8, diz claramente, diz: e estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Ok, é um chifre pequeno, representando ser um reino pequeno. Ok, segunda característica. Vamos então para a terceira característica. E diz: o pequeno chifre, ou o pequeno reino, ao ser formado, arranca 3 reinos. Aqui, outra vez, em 7:8 e 7:24 fala outra vez disto. Podemos outra vez ler, só para... diz: e estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, dentro do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de um homem e boca que falava grandes coisas. Então, ele ao vir, quando ele surge, arranca 3. E no 24 diz algo similar outra vez. E quanto aos 10 chifres, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. E abaterá a 3. A 3 reis. Ok. Então, a terceira característica é que este pequeno chifre, ou este pequeno reino, ao ser formado, ao surgir, arranca 3 reinos. Já temos 3 características que a Bíblia diz. Estas características temos de ir buscar tudo à Bíblia, não vem da minha mente. Não vem da mente de nenhum homem. Isto está tudo aqui escrito. Agora, outra vez, o pequeno chifre, ou o pequeno reino, é um reino localizado na Europa. 7:8, outra vez. Se ele sai do meio de entre os 10 chifres, se os 10 chifres são 10 reinos da Europa, obviamente ele é um reino da Europa. Tem que ser um reino europeu, porque ele sai do meio dos 10 chifres e estes 10 chifres são localizados na Europa. Não pode ser na América do Norte, na América do Sul, não pode ser na Rússia, na África, no Médio Oriente, na Austrália, não pode ser lá nenhum deles, porque nós sabemos que quando houve a divisão de Roma, Roma praticamente era concentrada na Europa. Tinha um pouco do norte da África, um pouco do Médio Oriente, mas o seu núcleo principal era focado na Europa. E ela dividir-se,
Como vimos ainda há bocado, no mapa ficaram os 10 reinos, que hoje em dia são a maior parte dos reinos europeus, e aqui no 7.8 diz que ele sai de entre eles, então ele tem que ser um poder europeu. A quinta característica diz: o pequeno chifre teria um homem carismático como líder. Podemos ver que em mais parte nenhuma fala destes outros 10 chifres como fala deste pequeno chifre. No 7.8 outra vez diz que: e eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então, neste chifre há olhos e tem uma boca. Este chifre é diferente. Este chifre pode ser que tenha um homem. Todos os outros tinham um homem, é claro, mas a Bíblia não fala destes outros 10 chifres anteriores como tendo olhos e boca. E no 24 diz o mesmo. Ou no 20 diz outra vez. No versículo 20 do capítulo 7 de Daniel. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Ok, então a quinta característica é que este chifre pequeno, este reino pequeno, terá um homem muito carismático como líder. A sexta característica é que este chifre pequeno seria diferente de todos os outros reinos. A Bíblia diz isso claramente. Se nós formos a 7.7, Daniel 7.7, diz: depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. E no 24 fala outra vez que ele é diferente. Daniel 7.24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3. Então a sexta característica deste reino é que ele é diferente. Ele é diferente dos outros. A sétima característica, este pequeno reino falará blasfémias contra Deus. Nós vamos ver isto outra vez a quase todos os versos, encontram-se em 7, Daniel capítulo 7, versículo 8. E vamos ler outra vez, diz: e estando eu a considerar os chifres, eis que de entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de um homem, e uma boca que falava grandes coisas. Aqui não diz blasfémias, mas nós agora vamos pôr o resto dos versos todos e vamos ver que ele realmente é blasfémias que ele profere contra o Deus Altíssimo. Este reino é um reino que faz blasfémias, e nós vamos ver o que é blasfémias de acordo com a Bíblia. Se formos a Daniel 7.20, outra vez fala deste reino a falar estas coisas. Diz: e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Era o reino, era o chifre mais poderoso, não é? Exato. Começou a mandar nos outros. Exato. Ele, apesar de ser mais pequeno, era mais robusto. Tinha mais poder. Tinha mais poder. E nós já vamos ver porquê. Porque ele é diferente. A Bíblia diz que ele é diferente. Nós já vamos ver porque é que ele é mais poderoso. Agora, como eu disse no começo, na realidade, a irmã White, eu estava a procurar a citação, mas infelizmente não pus. Mas ela diz que todos os livros da Bíblia
culminam no Apocalipse. Todos os livros da Bíblia. Todos os livros da Bíblia culminam no Apocalipse. E obviamente Daniel é o livro mais em contacto com o Apocalipse. Nós vemos aqui a mesma linguagem. Vamos ver a mesma linguagem e podemos ir a Apocalipse 13:5 e vemos que esta, agora aqui tratada por besta, uma besta que sai da água, o que é que ela faz? Se alguém lá chegar e quiser ler. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E se leres o 6, continua. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ok. Então, este poder, como eu disse, este poder aparece em Daniel retratado como chifre pequeno. Em Apocalipse aparece como a mulher prostituta, a meretriz, aparece como a besta que sai das águas. Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, aparece como o filho da perdição, o homem do pecado. Em 1 João chama o anticristo. Também diz que muitos anticristos já estão cá. E o que vimos agora em Apocalipse também está em Daniel 7:25. Também fala, proferirá palavras contra o Altíssimo. Exato, e destruirá os santos do Altíssimo. Exatamente. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Ora, a lei está toda mudada. Bate certinho a você. Esta é outra característica. Exatamente. Se nós lermos só o 7 ou 8, diz que a boca, e tem uma boca que fala grandes coisas. Realmente a gente não pode pensar que não serão blasfémias, mas depois no 25 diz outra vez: e proferirá palavras contra o Altíssimo. E é blasfémias contra Deus. E quando vamos a Apocalipse diz claramente que são blasfémias contra Deus. Este é um poder que profere blasfémias contra Deus. Agora nós temos que... o que são blasfémias de acordo com a Sagrada Escritura? E isto é que é importante. Porque nós dissermos que é uma coisa que vem da nossa mente, é a nossa opinião, não é realmente o que nós procuramos. Nós procuramos basear a nossa crença na Sagrada Escritura só nela, não no que os homens dizem. A Bíblia diz claramente: maldito o homem que confia no homem. Nós não podemos confiar em algum homem, nós podemos confiar somente na Escritura Sagrada. A palavra de Deus é eterna e é refinada 7 vezes como o A palavra de Deus é o nosso guia. Garantido. É garantido ser a verdade e é a verdade eterna, exatamente. Tudo que for contra a palavra de Deus é apostatar, não é? Exatamente. Vem do inimigo. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Não é sim nem não. É só a Bíblia e nada mais. Tal como os reformadores do século XVI, que eles começaram a reforma, o protesto contra os dogmas da Igreja Católica. Uma das bases é só a Escritura. Só a Escritura. Até só graça, só fé, só Cristo. É a base do protestantismo e deve ser a nossa base. De facto, a Bíblia, só ela. Agora, vamos ver o que é que a Bíblia diz em Marcos 2:5. Aqui, a Bíblia diz-nos o que é blasfémias. Se formos a Marcos, capítulo 2. Se eu estiver aí muito rápido, digam, ou se houver uma questão, façam um favor. Podemos começar do 4 para ter um pouco de contexto. Aqui é a cura de um paralítico e do 4 começa assim. E não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados.
E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: porque diz este assim blasfémias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Então aqui nós vemos o que é uma forma de blasfemar. É dizer que se pode perdoar pecados. A Bíblia é muito clara em relação a isto. Mas Jesus... Pois só um é que pode perdoar pecados. É Deus. Jesus é Deus. E eles não aceitavam que Jesus que era Deus. Eles não o conheciam, que ele era o próprio Deus. Exatamente. Eles pensavam que ele era só um homem normal, não é? Não tem um homem normal. Uhum. Eles não conheciam que ele era o próprio Deus. Exatamente. É esse o erro deles, e por isso, mas eles, doutrinariamente, eles estavam corretos. Porque se ele fosse um mero homem, ele não podia perdoar pecados, de forma alguma. Então, este é o que nós devemos aqui sublinhar eternamente. É que perdoar pecados, só Deus. Um homem algum pode perdoar pecados. Nenhum homem pode perdoar pecados. Então... Ele é o próprio Deus. Exatamente. Jesus pode. Ele é Deus. Ele é Deus. Exato. Mas... Representa uma só pessoa. O que nós queremos aqui frisar é que perdoar pecados é uma blasfémia contra Deus. É só isto que devemos ter em mente. O homem não pode perdoar pecados. Não, homem algum pode perdoar pecados. Porque ele também é filho do pecado. Exato, todo homem diz que todos estão afastados de Deus porque somos todos pecadores. E por isso que Jesus veio para nos reconciliarmos com Deus. Em João 10:30 tem uma outra forma de nós vermos o que é pecado. Eu e o Pai somos um. Exatamente. Que começa assim. Diz: eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Agora eles dizem porquê. Eles dizem assim: os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfémia. E porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aqui está a segunda forma que a Bíblia diz que é uma blasfémia contra Deus. É um homem estar a dizer que é Deus. Então temos a primeira, que é perdoar pecados. Se eu disser que eu perdoo pecados, estou a fazer blasfémia contra Deus. Se eu disser que sou Deus, eu estou a blasfemar contra Deus. Então temos aqui duas formas que a Bíblia diz que são blasfémias contra Deus. E sabemos que este poder faz blasfémias contra Deus. Ok. Então vamos à oitava característica. Não, também só uma coisa, também, já agora que estamos aqui. Sim. Jesus, depois mais abaixo um bocadinho, replicou-lhe que a Escritura, não, está em 35, a Escritura não pode falhar. Não pode ser anulada, dizem. Sim. É importante isto, não é? Sem dúvida. A Escritura não falha. Não falha. As pessoas hoje em dia dizem que há vários problemas com a Escritura Sagrada, mas... E mais atrás diz assim, diz assim, se ele chamou Deus àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Mas há quem a fez falhar, não é? Quando se muda uma coisa, é porque ela não está bem. Claro. O homem acha que o que Deus fez não está certo. Por as coisas à sua maneira. Exatamente. Isso é um grande erro, porque Deus é perfeito, Ele mantém a sua Escritura e nenhum homem pode mudar os planos de Deus, sem dúvida. Então, vamos à oitava característica. Este pequeno chifre falará... depois falará, mas é fará. Fará guerra contra o povo de Deus. Ele fará guerra contra o povo de Deus. Se formos a Daniel, outra vez, 7:21... E no 7:21 diz: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Então, aqui Daniel está a olhar e está a ver no futuro os acontecimentos do futuro e vê que este chifre, este poder, faz guerra contra os santos e está a prevalecer contra eles.
E um pouco, uns versículos abaixo, no 25, no Daniel 7, 25, tem a mesma situação parecida, diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade do tempo. Então outra vez diz aqui: e destruirá os santos do Altíssimo. Em Apocalipse 13:7 também fala outra vez aqui da mesma situação. 13:7, Apocalipse. Ok. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ok. Então é só para a juntar aos outros versos de Daniel a dizer que este poder realmente vai fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. Então a oitava característica diz que este poder, este chifre pequeno, faz guerra ou fará guerra. Neste caso já fez e faz e voltará a fazer contra os santos de Deus. Quem são os santos de Deus? Nós. Somos nós. Somos nós? Depende. Ali diz-nos que a gente já leu estes versículos logo à entrada. São os dois que a gente lemos. Aqueles que guardam. É os que guardam os mandamentos. Guardam a minha palavra. São os que andam na fidelidade com Deus. São Exato. fiéis. Que guardam a minha palavra. A Bíblia diz claramente que o dragão ira-se, Apocalipse 12:7, o dragão ira-se contra a mulher e o resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, 12:17, e depois no 14:12 é muito semelhante, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Então estas pessoas certamente, elas guardam os mandamentos de Deus. São fiéis à palavra Exatamente, de Deus. exatamente. Estes são os santos e é este o número de pessoas que o dragão, que é Satanás, obviamente usando os poderes civis da terra, faz guerra e quer matá-los. A nona característica diz que este pequeno chifre, ou este pequeno reino, cuidará de mudar os tempos e a lei. Nós já lemos isto, podemos ler outra vez só para Daniel 7:25. Diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempos e metade do tempo. Então, a nona característica deste pequeno reino, deste chifre pequeno, é que ele vai tentar mudar os tempos e a lei. Vamos à 10ª característica. Diz que este chifre pequeno, ou este pequeno chifre, reinará supremo por 1260 anos. Agora aqui é que temos de fazer um pouco de explicação, porque em Daniel 7:25, acabamos de ler, diz que ele e eles, os santos, destruirá os santos, e eles, os santos, serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade do tempo. Agora temos que fazer aqui um pouco de explicação. Como é que nós chegamos aos 1260 anos? Porque aqui fala em tempos e metade do tempo. E temos outras partes na Bíblia que falam em 42 meses e falam em 1260 dias. Agora temos que fazer aqui um pouco de explicação para nós lá chegarmos. E não é nada fora de normal, porque é tudo muito claro. A Bíblia explica claramente. Diz, no calendário judaico, o ano tinha 360 dias. Cada mês era 30 dias fixos. Ok. Isto era o calendário judaico. Eram 30 dias fixos. 30 dias fixos não era como nós temos hoje em dia, que há meses que têm mais, outros meses que têm menos. Não. Eram 30 dias fixos. E se formos fazer 12 vezes 30, são 360. Um tempo... Aqui quando a Bíblia usa a palavra um tempo, traduzido hebraico... É um ano. Exato, quer dizer 360 dias, que a palavra é Idan, equivalente a 360 dias. Quando a Bíblia usa um tempo, a gente está a traduzir do hebraico, porque Daniel foi escrito em hebraico, equivale a 360 dias, que é um ano. Então temos tempo, um ano, dois tempos, 2 anos,
E metade de um tempo, obviamente, é metade de um ano. São 6 meses. Então são 3 anos e meio. Ok. Acho que isto é claro até agora. Então vamos fazer, para dar os 1260 dias, fazemos 360 dias vezes 3 dá 1080. E depois dividimos os 360 dias, que é um ano completo, por 2, dividimos por 2 dá 180. E depois juntamos os 1080 mais os 180 dá 160 dias, que são 3 anos e meio. São são 1260 dias, 3 anos e meio a 30 dias por mês, são 1260 dias. Agora, onde é que se encontra tempos e metade do tempo? Em Daniel 7:25 já vimos, em Daniel 12:7 também lá está, a mesma linguagem. E vou ler, diz: E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Ok. Aqui fala outra vez sobre este tempo, o qual diz que estas coisas seriam cumpridas. E depois em Apocalipse 12:14, outra vez, fala do mesmo espaço de tempo. Aqui está a falar de uma mulher, diz: E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade do tempo, fora da vista da serpente. Ok. Aqui a gente podia aprofundar isto, mas as coisas não temos tempo. Mas só por alto, foram dadas asas à mulher, a mulher é a igreja. Quando este poder veio a ficar realmente com um poder... Ele sempre foi um poder perseguidor, este quarto reino, e obviamente o chifre pequeno que apareceu depois. Eles sempre fizeram guerra ao povo de Deus, aos cristãos. Aqui é dado asas a esta mulher para ir para o deserto. O deserto simboliza obscuridade, algo que está à parte, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade do tempo. Então esta mulher é posta de lado, é posta nas montanhas. Nós vamos ver, hoje não, mas sabemos que este povo viveu na reclusão, viveu à parte nas montanhas. Eu não sei se vocês conhecem os valdenses, os albigenses. Eles eram povos que viviam nos Alpes franceses e nas montanhas, fora da visão desse poder que queria destruí-los, porque eles não aceitavam o poder, a autoridade desse poder. Então nós vemos aqui que esta mulher é posta de lado durante 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade do tempo, que são 1260 dias, que temos que ver que na realidade não são 1260 dias, mas são anos, mas já lá iremos. Agora, onde é que aparece os 1260 dias? Aparece em Apocalipse 11:3. 11:3. E está a falar destas 2 testemunhas, que são o Velho e o Novo Testamento, e diz: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Então, outra vez estes 1260 dias, que são 3 anos e meio, outra vez, se formos a fazer por anos, 1260 dias a 30 dias cada mês, outra vez é o mesmo espaço de tempo. Agora vamos a 12:6. Fala outra vez dos 1260 dias. E fala outra vez desta mulher. Diz: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante
1260 dias. Outra vez, esta mulher é a igreja que foi posta, protegida nas montanhas e num sítio afastado das grandes cidades e do mundo, para que pudesse preservar a fé apostólica. Então, aparece também a mesma expressão, a mesma forma de exprimir o mesmo tempo, mas agora diz 42 meses. Se nós formos fazer 42 meses a 30 dias, é a mesma coisa, vai dar 1260 dias. E fala em Apocalipse 11:2, diz: e deixa o átrio que está fora do templo, e não o esqueças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui fala outra vez dos 42 meses, e no 13:5 outra vez fala dos 42 meses, que na bocado já foi lido. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Ok, outra vez é este tempo, e é aqui está a referir-se a esta besta que sai das águas, que tem durante 42 meses este tempo, este tempo para agir. Ao ver 42 meses a multiplicar por 30 são 1260 dias. Outra vez, ao mesmo tempo. Existem 3 formas na Bíblia de encontrar o mesmo espaço de tempo. É tempos, tempos e metade do tempo, e depois aparece 1260 dias e também aparece 42 meses. Tudo simboliza o mesmo espaço de tempo que este reino iria reinar, e neste caso que a igreja também iria ser... perseguir os que guardam os mandamentos de Deus. Exatamente, iria reinar, iria perseguir, e a igreja iria ser posta de lado num sítio que foi preparado por Deus. E... porque foi posta no deserto, porque quando Deus tirou o povo do Egito, levou-os para o deserto, e era povo protegido por Deus. É por isso que Deus diz o deserto. A mulher fugiu para o deserto. A mulher fugiu para a proteção de Deus. Sim, o deserto... simboliza a proteção de Deus, o povo protegido. Sim. Ela fala sobre isto. Eu infelizmente não tive tempo para pôr essas citações, mas posteriormente, para ficar melhor o estudo, eu posso pôr estas citações de Ellen White, onde ela diz que deserto significa reclusão, significa estar obscuro. Então esta igreja foi para um sítio onde havia muito pouca população e ela estaria ali protegida. E nós sabemos que os valdenses e os albigenses, que eram realmente, desde os primeiros séculos, depois dos apóstolos pregarem por todo o mundo e deixarem a fé apostólica aos seus discípulos, e surgiram daí os tais waldenses e os albigenses, e havia também a igreja céltica na Irlanda e na Escócia, e eles sempre guardaram a fé apostólica, inclusive o sábado. O sábado sempre foi guardado por eles, e eles afastaram-se para as montanhas, porque eles viram a transformação, eles conseguiam ver na Bíblia a transformação que estava a acontecer, a tal apostasia que o Carlos estava a falar. Eles conseguiam ver isto muito bem, e Paulo explica a eles muito bem. Ele diz, não será até que o homem do pecado venha, e há um que o retém. Eles sabiam bem o que é que estava a passar, porque Paulo explicou isso tudo bem a eles, detalhe por detalhe. Só que na Escritura ele não o pôs assim, com medo que pudessem descobrir e destruir a Escritura. Então eles sabiam muito bem o que é que estava a passar, e eles fugiram e foram para as montanhas, exatamente como a Bíblia diz, durante 1260 anos, até que este poder levou uma chaga mortal, que já lá iremos. Agora, muito importante, já chegámos à conclusão que estas 3 formas de tratar este espaço de tempo são, literalmente, os 1260 dias. A Bíblia diz que são 1260 dias, mas nós sabemos que não são dias, mas sim anos. A Bíblia trata, em profecia, quando fala de dias, está-se a referir a anos. E nós podemos ir a Ezequiel 4:6, tem aqui um exemplo clássico. Podemos começar no 5, e diz: porque eu já tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número de dias, 390 dias,
e levarás a iniquidade da casa de Israel. E depois diz no 6: e quando tiveres cumprido esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias, um dia te dei para cada ano. Um dia por cada ano. Aqui, a Bíblia é clara aqui que quando se fala em profecia, um dia por cada ano. E em Números 14, 34, tem um outro exemplo. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Então, outra vez aqui está. 40 dias, cada dia representando um ano. Ok. Então, por aqui fica indescusável nós dizermos que são 1260 anos. Então, nós sabemos agora 1260 dias são 1260 anos. Agora vamos à 11ª característica que diz este pequeno chifre é um poder mundial, político e religioso. Vemos isso no Apocalipse 13. Por que é que dizemos isto? Agora vamos ver porquê no Apocalipse 13. Que ele é um poder mundial. Claramente, no 13.3, eu posso começar a ler. Diz assim: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E agora vem a parte que nos interessa para agora, que é: e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, se é toda a terra, este poder é um poder mundial. Se fosse um poder só daqui de Jogueiros, não era mundial, não era toda a terra, né? Ficava só aqui na vila ou no sítio. Mas é um poder mundial. Diz que toda a terra se maravilhou após esta besta. E no versículo 8, ainda vai um bocadinho mais à frente. Agora diz assim no versículo 8, 13:8, diz assim: adoram-na todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, outra vez diz todos que habitam na terra. Então, este poder é um poder mundial, outra vez. Agora, porque é que eu digo que ele é um poder religioso? O que é que está aqui? A palavra aqui secreta, que é muito importante no Apocalipse 13. Adoram-na. Adoração. Então é um poder religioso. Eles adoram este poder, eles adoram esta besta, eles adoram este homem que está sobre a cabeça deste poder. Então, por isso ser um poder mundial e político, porque para ser mundial tem que ser político. É um rei. É um rei, exatamente. É um rei, exatamente. E é um poder religioso. Ok. Vamos até a última. Este poder é um poder romano. Nós vamos ver isto claramente. Vamos a Daniel 2. A gente vê claramente que é um poder romano. Porquê? Porque aqui em Daniel 2, no versículo 40, diz claramente assim: e o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte barro de oleiro, em parte de ferro, isto será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. Então, a gente viu os 4 metais e o último metal, como vimos, era Roma Imperial. E depois lá em baixo nos pés há a mistura do barro. Então, e o que é que tem os pés também? Também tem ferro. Então, este poder, esta Roma Imperial, vai durar até ao fim dos tempos, porque ele nos próprios pés ainda tem ferro. Se ainda tem ferro, tem um pouco de Roma Imperial. E no fundo, os historiadores e quem estuda a história sabe que a Roma Imperial nunca acabou verdadeiramente. Nós sabemos que o bispo de Roma, que é
o chamado Papa de Roma, que não devia chamar pai a ninguém, Jesus diz, Papa quer dizer pai, o Bispo de Roma, ele tem títulos que pertenciam ao César. Ele tem títulos que pertenciam ao Imperador Romano. Pontifex Maximus é a ponte entre o homem e Deus. É um dos títulos. Existem outros títulos que são dados ao Papa que pertenciam ao Imperador Romano. E nós sabemos que, no fundo, Roma nunca foi realmente destruída. Politicamente foi e o reino dividiu-se, mas a sua influência sempre esteve presente. Então, este ferro que está nas pernas, que depois passa para os pés e mistura-se com o barro, no fundo, nos pés, que já é uma outra fase deste reino, por isso é que ele será diferente, porque ele está a misturar a Igreja e o Estado. Aí é que ainda existe algo de Roma. Por isso é que este último poder, esta besta que sai das águas, este chifre pequeno, este poder do anticristo, este homem do pecado, esta mulher meretriz do Apocalipse 17. Que também se intitula Filho de Deus. Exatamente. Então, nós vemos que ele é um poder romano, sem dúvida. Porque aqui claramente diz que ele passa... O ferro vai até ao fim, E o ferro é Roma. Ninguém pode duvidar disso. O ferro é Roma. Nós vimos os 4 metais. Era o ouro, a prata, o bronze e o ferro. E são 4 reinos que sucederam uns aos outros. Então nós temos que é um poder romano. Em Daniel 7:24 também diz que ele continua. Porque diz assim... Daniel 7:24. E diz... E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino... Então estes 10 chifres são do mesmo reino. Eles são do mesmo reino. Se levantarão 10 chifres e depois dele se levantará outro. Então, estão a ver que ele está dentro destes 10 chifres que são deste mesmo reino. Então, ele é um poder romano. Não haja dúvidas que ele continua a ser um poder romano. E no fundo, como a gente também lemos em Apocalipse 13, quando a besta sai das águas... No fundo, é muito interessante que a Bíblia é muito especial mesmo. Porque este monstro que sai das águas, ele é um aglomerado de bestas. Como nós lemos, Apocalipse 13:2 diz: E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca de leão, como boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Então, esta besta que sai das águas, no Apocalipse 13, a qual diz que há de pôr uma marca sobre todo o mundo, esta besta é aglomerado de todas as outras nações que sucederam antes. E tem graça que João está a olhar para o passado. Daniel, quando ele tem a visão, ele olha e vê um leão, vê um urso e vê um leopardo. E depois vê o grande monstro, o dragão. Agora, João, ele está a olhar para o passado. Até ele vê ao contrário. Ele vê primeiro o leopardo, que era a Grécia logo antes de Roma, porque ele estava a viver em Roma. João estava a viver no tempo de Roma, do Império de Roma. Até ele não podia ver esse monstro que ele estava a viver nele. Ele olha para o passado, ele vê. A besta vi que era semelhante a um leopardo. Depois, o outro animal, pela cadeia profética, qual é que seria? O urso, ele diz. E os seus pés eram como um urso. E o outro, qual é que seria? O primeiro, que neste caso seria o último, porque João estava a olhar para o passado. Seria o leão, ele diz. E tinha a boca como a do leão. E o dragão deu-lhe o grande poder. Então, é muito interessante que é um aglomerado. E nesta besta existe um pouco de Babilónia, existe um pouco dos Medes Persas, existe um pouco dos gregos. E, obviamente, existe um pouco de Roma, que... Já agora, as 7 cabeças... São 7 colinas que há na Itália. Pronto. Para as pessoas saberem que é Roma, de lá, as 7 cabeças são 7 colinas. Aqui, isso aparece em Apocalipse 17. Exatamente. Essa é uma primeira... Prova. A Bíblia tem várias... a gente pode tirar aplicações diferentes. Essa é uma aplicação válida, exatamente porque nós sabemos que Roma é a cidade que é posta sobre as 7 colinas, mas a gente
hoje não vamos para o Apocalipse 17. É um capítulo que eu gosto muito mesmo, muito, e é um estudo que temos que fazer, porque é uma coisa interessantíssima que nós vamos ver onde é que nós estamos mesmo no fim do mundo, mesmo no fim do mundo. Mas hoje não lá vamos. Vamos agora explicar as características que a gente andámos a ver, não é? Perdão. Então, vimos a primeira característica, sai dentre os 10 chifres, depois da divisão do Império Romano. A segunda é um reino pequeno, a terceira é formado, ao ser formado arranca 3 dos 10 reinos, a quarta é um reino localizado na Europa, a quinta característica é teria um homem carismático como líder, a sexta característica seria diferente de todos os outros reinos, a sétima característica será fará blasfémias contra Deus, a oitava fará guerra contra o povo de Deus, a nona cuidará de mudar tempos e lei, a décima reinará supremo por 1260 anos, décima primeira é um poder mundial político e religioso, décima segunda é um poder romano. Todas estas características estão aqui na Bíblia. Todos nós vimos isto. Verso atrás de verso. Não foi da minha cabeça. A Bíblia diz isto. E só para ter uma ideia, só para uma destas profecias, isto são profecias, que este poder haveria de fazer todas estas coisas. Uma destas profecias poder ser cumprida por um poder, ok, talvez fosse possível. Agora, 12 profecias encaixarem perfeitamente num poder político é impossível. Há um matemático nos Estados Unidos que ele faz um cálculo, ele faz sobre Jesus. Foram feitas várias profecias em relação a Jesus. Ele diz a probabilidade de Jesus ter vindo e de fazer todas estas coisas como se fosse ao calhas, era a mesma coisa do que meter uma moeda de 1 cêntimo pintada de vermelha e imagina o espaço de Itália, encher o espaço todo de Itália, ele até fala de um espaço maior, como Espanha. Imagina o território todo de Espanha e encher o território todo de Espanha com cerca de 10 a 20 centímetros dessas moedas, cheias de moedas de 1 cêntimo. E a mandar para lá, no território todo de Espanha, a mandar para lá essa moeda pintada de vermelho de 1 cêntimo, no meio das outras moedas todas normais, e ir lá um homem vendado, e à primeira vez, ir lá e apanhar essa moeda vermelha, à primeira vez, com os olhos vendados. É a probabilidade que existe de Jesus vir e cumprir apenas 3 das profecias. Aqui pode-se aplicar o mesmo a este reino. Ele, para este reino encaixar todas estas profecias, realmente é impossível, ou tem que ser o poder que vamos ver. Nós vamos ver quem é este poder. Agora, quem é que será a besta do Apocalipse 13? Alguém sabe-me responder? Quem é que será a besta do Apocalipse 13? Que obviamente é a mesma besta que é o chifre pequeno, Tessalonicenses, a mulher que se monta na besta em Apocalipse 17, a mãe das outras tem filhas. Eu digo com grande voz. Não, vamos ver se o... Fernando, tens alguma ideia de quem é que possa ser? Fernando, é contigo, Fernando. Vê bem as características. A besta que vem do mar, não é? Que é mesmo do chifre pequeno. Nós vimos que os livros são... Depois vai haver outra besta, não é? Há uma que sai da terra. Que vai entregar O poder à primeira besta. Ok, a gente já vai ver, Fernando. Olha, aqui diz claramente a Igreja Romana Católica. Não existe outra possibilidade. A Bíblia é claríssima. Deus deixa-nos com muita luz em relação a isto. Quem não acreditar que vai haver os mandamentos que estão em todas as Bíblias, mesmo na Bíblia da Igreja Romana, Mesmo na os igreja. mandamentos são os que Deus deu, e que vai haver a doutrina que eles ensinam às crianças, que eu fui catequista, e os mandamentos são diferentes. O 10º é dividido em 2, o segundo é retirado. O quarto passa de sábado para domingo, Passa para terceiro. Passa para terceiro. Lá está. Aqui está que ela diz que vai mudar tempos e Está, leis. vão mudar os tempos e leis. Ok, vamos ver então para ficar mesmo... É como eu disse ao princípio, quem vê este estudo
quem estuda a Bíblia não pode ter dúvidas em relação a isto. A Bíblia é muito clara, deixa uma pessoa sem... Só quem não quiser ver a verdade. Só quem não quiser ver a verdade, porque se a pessoa for sincera de coração e estiver à procura da verdade... A própria igreja, a igreja romana, ensina a mentira. Exatamente, pois Não ensina. não ensina a verdade. Pois não. Se eles têm a palavra de Deus, como a gente tem, Mas o que é que eles não Mas ensinam? trocar uma palavra. Trocaram. Sabes o que é que eu digo, Fernando? Eu digo assim, a Igreja Católica é a obra-prima de Satanás. É a obra-prima. É a obra mais bem feita que ele já fez. Ok, vamos ver se conseguimos acabar isto. A primeira característica, vamos aqui tentar ver. Ok, a primeira característica são que ele sai de entre os 10 chifres depois da divisão do Império. Nós vimos no estudo passado que há uma divisão do Império Romano em 476 DC, o qual se divide em 10 reinos. Obviamente que sai dentro deles Itália, como a gente já disse, a Igreja Romana Católica é o poder do Anticristo, é o chifre pequeno, é a besta que sai das águas, e agora vamos explicar porquê. Itália, obviamente, encontra-se na Itália, Roma encontra-se dentro da Itália, Itália encontra-se na Europa, Roma encontra-se dentro da Itália, então este poder, obviamente, sai dali, Itália, e aqui também já vimos isto noutra vez, que diz que e outros povos bárbaros por 476, quando Otto Arco, depois o imperador Rómulo Augusto, o imperador romano do Ocidente, exercia poder militar. 476, a gente vimos isto claramente noutra vez, aqui fala outra vez que desde a queda do Império Romano em 476, foi em 476 que houve essa separação. E nós sabemos que a Igreja Católica só foi formada em 538, como ela existe hoje. Então, encaixa muito bem na primeira característica, que diz que sai dentre os 10 chifres, que é da Europa. A Igreja Católica é em Roma, no Vaticano. E depois da divisão do Império Romano, o Império Romano dividiu-se em 476, Roma papal foi formada em 538. Então encaixa bem naquela. A segunda característica é que é um reino pequeno, outra vez. Na Itália, sabemos, em Roma, aqui está o Vaticano, a cidade do Vaticano, que é um Estado, que é um país, e vemos ali por trás é o território. Ali estávamos a ver esta foto aqui, é esta parte aqui, e depois tem aqui a marca amarela. É o menor país do mundo, o país mais pequeno do mundo. Temos aqui. Mas o que tem mais poder. Exatamente. Aqui tem uns detalhes sobre este Vaticano. Diz: o Vaticano é uma cidade-estado que está localizada no coração de Roma. A cidade do Vaticano é mundialmente conhecida por ser o centro nevrálgico da Igreja Católica. Para ter uma ideia das dimensões do Vaticano, é necessário pensar que se trata do menor Estado da Europa, e não só do mundo. Tem apenas 0,44 km² entre as suas muralhas, estão protegidos por muralhas muito altas, vivem menos de 1000 pessoas, é 900 pessoas. Aquilo é um Estado só para o poder, só para os chefes. Ali, quem vive ali, a gente viu, olha aquela maravilha. Quem é que vive lá? Os seguranças, não é? Olha bem, aquilo é castelos, é mansões, é um grande espaço verde, aquilo é uma maravilha. Ali não vivem pobres, certeza. Não. Ali é só o mais alto. É só o mais alto dos altos. É bispos, arcebispos. Ok. Então, vemos que também preenche, a Igreja Católica também preenche a segunda característica, que diz que é um chifre pequeno, é um reino pequeno. É o reino mais pequeno do mundo. É um reino, porque estava ali a dizer que a cidade-estado é um Estado, é um reino. Pois, por isso é que o Papa é rei desse país. Ele é rei. Ele diz claramente que é rei.
Ele tem uma coroa, uma tripla coroa, que ele diz que é rei no céu, na terra e debaixo da terra, que é engraçado. Hoje vocês vão ver aqui umas coisas interessantes. A terceira característica, ao ser formado, arranca 3 reinos. Nós também vimos isto, a gente falámos sobre isto na última vez. Não é necessário lermos isto, a gente já vimos isto, sabemos que eram os Érulos, os Vândalos e os Ostrogogos. E sabemos que o último a ser eliminado desses 3 povos arianos foi os Ostrogogos. E foi por volta de 12 de março de 538. E a partir daí é que a Igreja Católica realmente teve o poder. Aqui diz o período anterior a 538, preparando o caminho para a supremacia papal da Idade Média, embora Justiniano houvesse reconhecido oficialmente em 533 a primazia eclesiástica do Papa, a Igreja Romana ainda não tinha liberdade política para exercer a sua supremacia. E foi quando esses ostrogogos foram expulsos, aí ela tinha a supremacia eclesiástica, porque o imperador Justiniano, em 533, considerou o bispo de Roma como o bispo acima de todos os bispos, o Papa, e só eles tiveram o poder absoluto em 538, quando os ostrogogos foram expulsos do território italiano. Aqui fala outra vez da mesma situação, está outra vez a falar. Segundo os historiadores, o chifre pequeno é um símbolo de Roma papal. Em consequência, os 3 chifres arrancados simbolizam a destruição de 3 nações bárbaras. Entre os principais obstáculos da Roma papal em sua busca por poder político estiveram os Érulos, os Vândalos e os Ostrogogos. Os 3 eram defensores do arianismo e por isso se tornaram formidáveis rivais do catolicismo. Eles eram arianos, eles eram romanos, então eles tiveram que ser destruídos. O arianismo, há uma diferença doutrinária, especialmente sobre o Espírito Santo, a Trindade. Quarta característica, é um reino localizado na Europa. Bem, não é preciso ir muito aqui, a gente sabe, outra vez, ele saiu do meio dos 10, que eram a Europa, ok. Quinta característica, teria um homem muito carismático como líder. Será que não tem? A Igreja Romana Católica não tem um homem, sempre teve um homem carismático como líder. Aqui vemos o João Paulo II, aqui diz Man of the Year. Esta é a Time Magazine, a revista Time, que é uma revista muito, muito famosa em todo o mundo, e diz o Homem do Ano, João Paulo II. Outra vez, quando ele foi... Pope Francis é o Papa Francisco. Outra vez, Person of the Year, a pessoa do ano. E se vocês repararem, que é muito interessante, isto às vezes parece coincidências, mas não parece que ele tem aqui 2 chifrezinhos. Estão a ver o Time, a revista Time, isto foi em 2013, dezembro, foi considerada a pessoa do ano. Mas os chifres é a revista que ele está a pôr, é o nome da revista. Mas porquê que acha que isso é coincidência? Não é. Ali está 2 chifrezinhos, que é o Time. Time é o M, L e o M. Mas a gente sabe que isto não é coincidência. Eles trabalham com simbologia. É um mundo oculto. Os símbolos significam muito para estas pessoas. Eles são adoradores de Lúcifer. Lá está, um homem carismático. Outra vez, João Paulo II. Outra vez, The Person of the Year. 2 vezes, um homem carismático. Este é o Papa mais carismático até agora. Este homem arrastava multidões onde ele ia. Aqui está o senhor Papa, um velhinho tão bonzinho, aqui com o cordeiro às costas a fazer-se cordeiro, mas ele por dentro é um lobo devorador. Aqui está, é um homem carismático, as pessoas gostam muito dele. As pessoas vão pelas palavras dele e não pela doutrina. Exato. A doutrina dele é contra a Bíblia, nós vemos isso, cada vez que ele fala é contra a Bíblia. Só que as pessoas, como não estão fundadas na Bíblia, não sabem ver realmente o que é verdade. Confia no homem.
Aqui está a Rolling Stones, que é outra... A Rolling Stone, que é outra revista muito conhecida nos Estados Unidos também. E ele também aqui... diz aqui, Pope Francis, the times they are changing. Os tempos eles estão a mudar, diz o Papa Francisco. Ok, pronto. Vemos que é um homem carismático, também encaixa na quinta característica, sem dúvida. Agora seria diferente. O que é que diz aqui? O Vaticano, sede da Igreja Católica Apostólica Romana, é o menor país soberano no mundo. Então é um país... fica no centro de Roma, Itália, em um território que nos chega a meio quilómetro quadrado e onde vivem cerca de 900 pessoas. O Papa, além de ser a autoridade máxima da Igreja, também é o chefe absoluto dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Vaticano. Então porque é que este poder seria diferente? Este poder, nunca houve um poder igual a este, porquê? Porque este poder mistura as duas coisas. Este poder é um poder religioso e um poder político. E nunca antes na história da Terra tão bem houve esta mistura destes dois poderes. O poder político e o poder religioso. E lá está nos pés, que é o barro misturado com o ferro. Exatamente. Então aqui está a diferença do reino. Aqui está... Daniel 2, 41 e 42 fala dos pés, não vale a pena lermos, já lemos isto, que o barro do oleiro tem a parte do ferro, seria um reino dividido, teria a firmeza do ferro e o ferro misturava-se com o barro. O barro é supostamente, quando é o barro do oleiro é o povo de Deus, mas depois... a gente vê que o barro de lodo aparece. Então já é a tal apostasia que haveria de aparecer, a misturar-se com esse ferro. Por isso é um reino diferente. E a Igreja Católica é exatamente isso. A Igreja Católica é uma mistura de religião e poder político, poder civil. Então por isso é que ela é diferente. Agora, falará blasfémias contra Deus. A gente já lemos isto. É os versos que falam que ele preferirá palavras, ok... Vimos também em Daniel 7:25, que ele preferirá palavras contra o Altíssimo e que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas. E depois nós também vimos o que é que eram blasfémias na Sagrada Escritura, que é dizer que se pode perdoar pecados e dizer que se é Deus. Agora, será que os senhores bispos de Roma, os papas, eles fazem estas coisas? Vamos ver aqui umas citações. Papas têm clamado ser Deus ou têm aceito ser tratados como se fossem o Deus sobre a terra. Isto é tirado de alguns livros e de algumas citações que têm sido feitas durante o tempo. Diz: cuidemos não perder aquela salvação, aquela vida e fogo, os quais tu nos tens dado, pois tu és nosso pastor, tu és nosso médico, tu és nosso governador, tu és nosso esposo. Finalmente, tu és outro Deus sobre a terra. Isto é alguém que escreveu acerca do Papa. Tem aqui a história dos concílios, é um livro. Depois... O coração ao Papa. Isso que diz aí. Isto é uma citação, alguém escreveu sobre o Papa. Diz que tu és outro Deus sobre a terra. Aqui tem outra. Crer que Nosso Senhor Deus, o Papa, não tem poder para decretar assim como ele tem decretado, deve ser considerado heresia. Ok, isto é alguém outra vez a falar sobre o Papa. E agora outra citação. Aqueles quem o Papa de Roma separou, não foi um homem que os separou, mas Deus. Pois o Papa detém um lugar na terra, não simplesmente de um homem, mas do verdadeiro Deus. Ele dissolve, não por autoridade humana, mas também por autoridade divina. Eu sou em todos e sobre todos. Logo, o próprio Deus, e eu, o sacerdote de Deus,
temos ambos uma essência. E eu sou capaz de fazer quase tudo o que Deus pode fazer. Porquanto, se estas coisas que eu digo não são realizadas por um homem, mas por Deus, o que vocês fazem de mim, senão Deus? Novamente, se os sacerdotes da igreja, Constantino os chamava de deuses, eu, então, estou acima de todos os sacerdotes, visto, por esta razão, que estou acima de todos os deuses. Isto realmente é ofensivo. É ofensivo. Para quem conhece a palavra, Inocêncio III preferiu estas palavras, o Papa. Agora, diz mais uma citação. O Papa toma o lugar de Jesus Cristo na Terra. Uma blasfémia. Por direito divino, o Papa tem o poder supremo e completo em fé, em moral sobre cada e todo o pastor e seu rebanho. Ele é verdadeiro sacerdote. Ele é o verdadeiro sacerdote. A cabeça de toda a igreja. Blasfémia. Jesus é a cabeça da igreja. Ele aqui quer tirar todos os títulos de Jesus. O Pai e o Mestre de todos os cristãos. O Pai. Vejam bem. Papa é pai. Exato. Padre é Pai. Papa é Pai. Ele é o doutrinador infalível. O fundador dos dogmas. O autor e juiz dos concílios. O comandante universal da verdade. O árbitro do mundo. O supremo juiz dos céus e da terra. O juiz de todos, sendo julgado por ninguém, o próprio Deus sobre a terra. Pois ninguém pode julgar. É muito bom assim, não é? Isto vem do Catecismo de Nova York. O comandante universal da verdade. Não é mentira. É mentira. É mentira. Sem dúvida. Diz, o Papa e Deus são o mesmo. Logo, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Papa Pio V. E depois diz, nós detemos nessa terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Papa Leão VIII. O Papa é tão grande em dignidade e tão exaltado que ele não é um mero homem, mas como se fosse Deus e o substituto de Deus. Então, esta é uma blasfémia. Ele diz ser Deus, claramente. Aqui outra diz que os bispos e presbíteros têm a virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar pecados. Nós sabemos que todos os padres dizem poder perdoar pecados. Então, esta sétima característica encaixa muito bem. E o confessado ajoelha-se a ele. Uhum. Então, esta característica encaixa muito bem na Igreja Católica. Então, e fará guerra, a oitava característica, fará guerra contra o povo de Deus. A Inquisição, ou a Santa Inquisição, que eu pus entre aspas, não é santa, obviamente, não tem nada de santo, durou mais de 600 anos de sangue derramado, números moderados, entre 75 a 100 milhões de pessoas. Obviamente, estes números são muito difíceis de encontrar. Muito difíceis, mas nós sabemos bem que este número é mais do que apropriado para o que aconteceu. Porque a Bíblia diz isso. Por exemplo, em Apocalipse 18, ela diz isto claramente. Ela está a falar da Babilónia, também é outra forma de chamar a Igreja Católica, e no 18:24 diz: e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Isto parece... todas as pessoas são a culpa da Igreja Católica. Não, mas deste sistema de falsa adoração, sim, que já vem desde a Babilónia. E é uma continuação. E realmente este sofrimento todo é derivado deste poder. Então 100 milhões de pessoas é um número muito pequeno para o que este sistema tem feito. E que foi começado por Inocêncio III. A gente sabe que eles queimavam as pessoas vivas, mandavam elas para torturavam, haviam máquinas de fazer tortura às pessoas antes das pessoas morrerem. Elas tinham que sofrer até ao máximo para negar a fé. Estava a cadeia elétrica. Não, existia cadeiras elétricas naquele tempo. Era fogueira. Ele está amarrado e os pés estão com uma fogueira nos pés a torturá-lo com uma fogueira nos pés, a queimar os pés. Aqui é uma pessoa a ser penetrada por trás com uma coisa de bico. Aqui punham pesos
eram formas de estrutura terríveis que é um... Sofrimentos horríveis. A gente imagina, aqui é uma cadeira Com os ventos. onde a pessoa era posta, era presa ali e tinha que ficar toda espetada. Então o sofrimento era enorme e a morte era muito lenta. Isto aqui era posto ou na vagina ou no ânus da pessoa e depois era aberto e eram máquinas terríveis. Então ele fez guerra a este poder e faz e fará. Esta é a Igreja Católica. E cuidará de mudar tempos e lei. Aqui vamos ver umas citações para ver se este poder clama isso ou não. Pelo meu divino poder eu aboli o dia de sábado e te ordeno guardar o primeiro dia da semana, que é o domingo. E todas as nações se ajoelham em reverência e obediência ao comando da Santa Igreja Católica. Isto foi escrito por um católico e é exatamente isso que acontece. Eles ordenaram o dia e aconteceu. E todos se prostram à Igreja Católica. E diz, a Igreja Católica por 1000 anos antes da existência dos protestantes, pela sua virtuosa missão divina, mudou o dia de sábado para o domingo. Lá está. Ela está a dizer que mudou o dia de sábado. Aqui alguém vai fazer pergunta a um católico. Diz, pergunta, qual é que é o dia da adoração? E o católico responde, sábado, o dia da adoração. Sábado é o dia da adoração. Depois pergunta, por que nós observamos o domingo ao invés do sábado? Resposta, nós observamos o domingo no lugar do sábado porque a Igreja no Concílio de Niceia, em 325, transferiu a solenidade do sétimo dia para o domingo. Então ela está aqui a dizer claramente que foi a Igreja que mudou o sábado para o domingo. Outra vez a pergunta, consegue você me provar de alguma outra forma que a Igreja tem poder para instituir festas religiosas e preceitos? Resposta, se esta não tivesse tal poder, ela poderia ter feito aquilo que todos os religiosos modernos concordam com ela? Se ela não tivesse esse tal poder, ela não poderia ter feito isso se todas as igrejas religiosas modernas não tivessem concordado com ela.